Prontinho, gente, gravação iniciada. Muito obrigada pela paciência de todos. Agora eu deixo o palco para vocês, Rafa, Roberta. Bom evento a todo mundo. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Primeiro, nos desculpem esse probleminha técnico, tá? Mas está resolvido e vamos seguindo. Tá? Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. Apresentando rapidamente nossa empresa, aqui, nós somos da Russell Bedford Brasil, fazemos parte da Russell Bedford Internacional. A Russell foi fundada em 1983 na Inglaterra e hoje ela está presente em mais de 100 países, prestando uma ampla assessoria para as empresas financeiras, contábil, tributária, auditorias. Estamos presentes em todos os continentes. No Brasil, estamos já há 10 anos, né, com uma grande experiência tanto nos setores públicos e privados. Possuímos aqui o selo GPTW, do Great Place to Work, deste ano. Possuímos sócios e dirigentes engajados, atuamos no Brasil inteiro. Tá? Se precisarem de nós para qualquer assessoria da empresa, voltadas das áreas econômicas, administrativa, tributária, estamos aí. Entrando propriamente no tema, tá? Nós vamos, como é um tema muito denso, ele é muito complexo, ele é amplo. Nós vamos inclusive, nós já dividimos essa apresentação em dois, né? Vai ser a Roberta e eu, Rafael, vamos apresentar eles, tá? Rapidamente me apresentando, meu nome é Rafael Zonasi, eu sou advogado, tenho formação em direito tributário, primariamente, mas tenho mais uma formação em direito empresarial e estou cursando economia. Tá? A Roberta, vou deixar ela mesmo se apresentar, né? Boa noite a todos. Eu faço minha apresentação agora, então, Rafael, melhor, né? Boa noite a todos. Meu nome é Roberta, eu sou sócia da empresa, diretora de projetos especiais, trabalho especificamente com algumas instituições bancárias, né, cooperativas de crédito, com consolidação de propriedade, e também recuperação de crédito de uma forma geral. Pode seguir, Rafa. Esse tema é um tema que tanto eu quanto a Alberta nós tocamos no nosso dia a dia, então nós dois por isso que essa apresentação está dividida. Como eu estava dizendo, como é um tema complexo, nós temos que passar uma régua assim para todo mundo entender o que nós vamos falar. Então, como é que nós pensamos nessa apresentação para estruturar? Eu vou começar explicando o que é lavagem de dinheiro. A gente tem para todo mundo partir do mesmo conhecimento. Depois eu vou adentrar um pouco na história para ver como é que nós chegamos hoje, como é que se encontra o conhecimento a partir dessa lavagem de dinheiro, tanto no Brasil como no mundo. No decorrer, vocês vão ver que o conceito é global, não é um conceito separado nosso aqui. Depois disso daí, vamos pincelar um pouco para entender o que é de fato a lavagem de dinheiro, tá? Os processos que passam essa lavagem de dinheiro. Tá? Depois eu adentro um pouquinho na lei 96.3, que é a lei a lei brasileira, que é o COAF, que cuida da lavagem de dinheiro, e depois eu passo para a Roberta, que vai se instruir, de fato, mais na lei, vou explicar para vocês o que são pessoas obrigadas, o que não são pessoas obrigadas, o que tu tem que declarar, o que não tem que declarar, e etc e tal da lei. Tá? Rafael, acho que é importante a gente colocar que a gente vai fazer uma abordagem geral da lei, né? Nós não pretendemos aqui de forma nenhuma esgotar o assunto, né? É um assunto denso, né? Uma legislação que traz outros regulamentos, né? De órgãos reguladores. Então, nós pretendemos aqui fazer uma abordagem geral e dar uma noção geral sobre a prevenção de lavagem de dinheiro.
Perguntas, por favor, não tenham vergonha, coloquem no chat, Alice, a gente vai fazer o possível para responder elas. Caso forem muito complexas, a gente aguarda também, faz uma resposta, mas não tenham vergonha, podem perguntar, por favor. A gente só vai dar preferência, né, Rafa, para responder essas perguntas mais ao final, né? A gente fez uma programação de apresentação corrida, né? E ao final a gente vai para o chat, então, responder as perguntas, certo? Certo. Bom, iniciando agora o conteúdo propriamente, né? O que seria essa lavagem de dinheiro? Tá? O conceito utilizado no Brasil é um conceito global, tá? Ele foi definido pelo Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, depois a gente explica mais sobre ele, tá? A lavagem de dinheiro é o processamento de lucros oriundos de um crime de modo a disfarçar sua origem ilegal. O que ele permite? Ele permite o criminoso desfrutar dos benefícios, né, sem tornar pública a fonte do crime. Isso é, o cara quer utilizar, a pessoa que cometeu o crime, quer utilizar esse dinheiro de uma maneira que ele não pareça criminoso. Tá? O conceito é relativamente simples. Tá? É uma evolução histórica. Pode não parecer, mas a lavagem de dinheiro ele é um crime, por assim dizer, muito antigo. Ele praticamente surge com a humanidade quando a gente começa a se organizar como sociedade. E existem registros de pessoas na antiga China e na antiga Itália, na época do Império Romano, que desviavam, sonegavam e faziam atos indevidos para não pagar os tributos que deviam aos governantes da época. Tá? Então, não é uma coisa nova. O que é novo, sim, é a legislação que passa a cuidar disso. Tá? Então, a gente pode dividir essa legislação do combate à lavagem de dinheiro em dois viés. O primeiro, um viés criminal mesmo, só foi surgir na Itália, lá, e a partir da década de 70, praticamente nos anos 80, ali, quando a Itália estava fazendo aquelas operações Operação Mão Limpa, que eles estavam combatendo bem forte a máfia italiana. Ali sim ocorreu o decreto 59/78, que foi a primeira legislação no mundo que criminalizou essa lavagem de dinheiro. Essa é a parte criminal. Aqui a gente não vai entrar tão a fundo nessas partes criminal. Tá. Mas a parte administrativa, do direito mais administrativo, de uma regulação, a gente localiza nos Estados Unidos, tá, o início da preocupação, lá também pelos anos 30, durante a época da vigência da Lei Seca Americana. Lei Seca Americana foi o momento que os Estados Unidos proibiram a venda de bebidas alcoólicas, né, que nessa época foi o tráfico de bebida, a produção ilegal de bebida tomou conta, até que foi tão forte que eles desistiram, inclusive, da lei seca. Tá? Posteriormente a esse início lá atrás, na lei seca, os Estados Unidos fizeram o que eles chamam de Lei de Sigilo Bancário, tá? Bank Secrecy Act, já ali por volta dos anos 60. Essa lei vai ser muito importante, porque essa lei é a lei condutora das outras leis de prevenção à lavagem de dinheiro do mundo. Tá? Essa lei, basicamente, o que ela dizia? Ela obrigava as instituições financeiras a comunicar ao governo americano transações financeiras superiores a $10 mil. Tá? Assim surgiu, de uma maneira mais concreta, a prevenção dessa lavagem de dinheiro. Avançando um pouco no tempo, lembrando ali que nós temos essa parte administrativa nos Estados Unidos, que começa com as legislações estaduais em 1930, evolui para uma legislação federal pelos anos 60. Avançando em 1988, foi realizada uma convenção de Viena. Na verdade, essa convenção era uma convenção contra o tráfico de drogas. Tá? Mas o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro o tráfico de drogas é um dos crimes que está muito ligado à lavagem. Então, no final das contas, ela tomou uma proporção mais direcionada a essa lavagem. E nessa data, em 88, os países assinaram um
um termo de que eles iam combater essa lavagem de dinheiro de uma maneira global. E ali, em 1989, surge esse GAF, que eu falei antes, que é o Grupo de Ação Financeira sobre a Lavagem de Dinheiro. Esse grupo é um mecanismo internacional, tá? Vários países fazem parte dele, que ele emite diretrizes, ele é responsável pela comunicação entre os países, porque a lavagem de dinheiro não é um problema só do Brasil, não acontece só aqui, não existe fronteira para a lavagem de dinheiro, então é necessário um órgão que orienta e direciona. O poder dele, ele auxilia e ele é direcionador, tanto que o conceito de lavagem de dinheiro é um conceito determinado por ele. Inclusive, nossas leis, elas seguem muito as diretrizes que o GAF aponta. Mas o GAF, lá em 89, ele surge com o G8, o grupo dos países mais ricos, etc. e tal. Tá? E, basicamente, eram eles que se compunham e tinham uma preocupação maior. Tá? O Brasil passou a fazer parte integrante do GAF a partir de 2000. Tá? Nossa lei de lavagem de dinheiro é de 98. É bem próximo a nossa lei da nossa incorporação ao GAF. Tá? Mas como título do nosso texto hoje é lavagem de dinheiro e prevenção ao terrorismo, né? O terrorismo, essa preocupação com o terrorismo passou a surgir em 2001 com o atentado das Torres Gêmeas. Tá? Aquilo teve uma grande mudança, um grande impacto, e a lavagem de terrorismo a lavagem de terrorismo, a prevenção ao terrorismo, ela entra junto do escopo do GAF, porque o terrorismo se utiliza dos mesmos métodos que os criminosos, que os traficantes, que os criminosos claro e branco, etc., eles se utilizam para lavar o dinheiro. Então, pela proximidade, o combate ao terrorismo foi incorporado, que basicamente, num resumão, né? O que ele quer? É matar de fome os criminosos, né? Para impedir a chegada do dinheiro deles. Tá? Explicado esse histórico, né? Mas o que é essa lavagem de dinheiro, assim, tá? Como é que ela se estrutura? Como é que ela é pensada por quem faz essa lavagem de dinheiro? Nós não vamos ensinar a lavar dinheiro aqui, pelo amor de Deus. Tá? A lavagem de dinheiro... Vocês me desculpem, quase teve um acidente aqui. Essa lavagem de dinheiro, ela no mundo, ela tem essas 3 etapas, ela funciona basicamente igual, claro, respeitadas algumas particularidades do crime que está lavando, né? Mas ele sempre, o que vai acontecer? Tu tem um crime, tu tem o dinheiro desse crime, tu quer que esse dinheiro se distancie, o recurso dele se distancie da origem. O cara é traficante, ele não quer que esse dinheiro apareça que veio do tráfico. Essa é a primeira etapa. É a ideia de como é que eu vou tirar isso. Tá? A identificação da necessidade. Eu quero gastar esse dinheiro, mas eu não posso dizer que ele veio do tráfico. Segundo, disfarçar essa minha movimentação financeira. Tá? Eu já sei que eu preciso pegar esse dinheiro e esconder. Agora, como é que eu vou fazer isso? Então, é o segundo momento da etapa dessa lavagem. E o terceiro é eu pegar o dinheiro, né, que eu já disfarcei e devolver para me poder utilizar como se fosse um dinheiro fruto de um trabalho honesto. Tá? Essas 3 etapas são as etapas que vão passar por toda lavagem de dinheiro, ela passa obrigatoriamente por essas 3 etapas. E o que o GAF, o COAF e as leis buscam? Elas buscam interromper em qualquer fase essa etapa. Ela busca identificar quando a pessoa está distanciando, busca identificar quando ela está disfarçando o dinheiro e busca identificar quando ela está devolvendo o dinheiro. Tá? Toda a legislação, todas as resoluções, tudo busca evitar essas 3 etapas e, de alguma forma, atrapalhar e liquidar elas. Isso posto, né, como é que funciona o sistema brasileiro de combate? No Brasil, aqui, ele começou de uma maneira mais organizada a partir de 98, com a edição da Lei 9.613. Tá? Essa lei também criou o COAF, né, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Tá? O COAF é o órgão responsável por tudo, ele é um órgão, hoje ele é vinculado ao Banco Central do Brasil. Tá? Não sei se vocês vão recordar agora, nós estamos em 2021, em 2019, ali, quando o Bolsonaro assumiu, o Moura assumiu,
o Moro solicitou que o COAF viesse para o Ministério da Justiça com ele, ficou um tempo com o Ministério da Justiça, o COAF, e depois, quando um pouco do Moro saiu, ele foi retirado, voltou, mas hoje ele é do Banco Central do Brasil. Tá? E qual é a competência geral do COAF? O COAF ele vai requerer informações cadastrais financeiras, bancárias, de todas as pessoas envolvidas, inclusive em atividades suspeitas ou não suspeitas. Depois a Roberta vai mostrar para vocês o que é necessário, o que é isso daí, direitinho. Tá? Ele vai receber e analisar as comunicações das operações financeiras. Tá? Ele vai disseminar as informações de inteligência. Essa disseminação o quê? O COAF ele é um órgão, ele não é polícia, ele não vai julgar a pessoa, não vai nenhum crime, nem nada. Né? Então, ele encaminha para os órgãos competentes o que é qualquer essas atividades suspeitas. Pegando um exemplo agora, teve de um assessor da família Bolsonaro, que agora está muito na mídia, né? Que foi o COAF que pegou as atividades suspeitas dele lá, que acabou gerando todo um imbróglio lá jurídico, mas começou com o COAF identificando ela. E por último, uma grande, né, disciplinar e aplicar as penas administrativas, penas administrativas, que também depois a Roberta passa e mostra para vocês, vai mostrar para vocês mais o que são essas penas administrativas e quem sofre delas ou não. Tá? Importante a estrutura do COAF, tá? A estrutura do COAF está nessa lei 13.974, tá? Hoje ela é composta, ela nem sempre foi composta, isso. Ela é uma presidência em plenário, um quadro técnico. Tá? O COAF ele tem independência, autonomia técnica e operacional. Só para deixar mais claro isso, ele não tem a presidência, todos são escolhidos pelo Bacen, tá? O presidente, o plenário, até que são nomeados pelo presidente. Tá? Como vocês podem ver ali, o plenário é composto por várias pessoas de vários órgãos diferentes, então ele é um órgão plural, muitas pessoas de diferentes conhecimentos e diferentes áreas vão agir nele. Ó, tem o pessoal do Banco Central, tem o pessoal da Comissão da CVM, tem o pessoal da Polícia Federal, a Advocacia Geral da União. Ele é amplo, tá? Não é único. As pessoas que estão lá. E aqui já vou passar a bola para a Roberta. O COAF é mais ou menos isso. Antes que eu comece a entrar nas outras explicações, Roberta aqui já vai passar o que são as pessoas obrigadas, o que elas são, o que elas não são, quem é que tem que declarar para o COAF, mas aqui eu deixo para ela explicar melhor para vocês. Vamos lá, então, pessoal. Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos falar um pouquinho das pessoas obrigadas, tá? O artigo 9º da lei, ele traz todas as pessoas obrigadas a obedecer, né, a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. É um rol bem extenso, eu não vou me prestar a ler aqui esse rol, né, mas o que eu poderia destacar em relação a ele é que profissões não financeiras também, digamos assim, profissões que a lei considera profissões não financeiras designadas, também são submetidas a essa lei, que é, por exemplo, as empresas de transporte e guarda de valores, né, as empresas de assessoria e consultoria, auditoria, né, são alguns exemplos de outras empresas que não trabalham diretamente com operações financeiras que também se submetem à lei de prevenção de lavagem de dinheiro. Isso que eu gostaria de destacar. Pode passar, Rafael, por favor, para a próxima. Depois, se vocês quiserem, pessoal, a gente pode disponibilizar esse material, né, se alguém tiver interesse. Nós recebemos o e-mail de vocês, isso, fica aí nesse daí agora. Nós recebemos os e-mails de vocês no ato da inscrição, a gente pode, a quem tiver interesse, enviar o material, tá? Só tem alguns pontos aqui, principalmente quando a gente reproduz texto legislativo, que não é muito legal ficar lendo, né? Mas então, seguindo, as obrigações dessas pessoas lá do artigo 9º da lei. As principais obrigações, basicamente,
são cadastro da empresa, né, ou da empresa obrigada a fazer a sua inscrição no seu órgão regulador, né? Cada empresa tem um órgão, conforme a sua atividade, um órgão regulador específico, ela tem que fazer essa inscrição, esse registro nesse órgão, tá? É importante colocar que tem algumas atividades que não têm um órgão regulador específico. Nesse caso, elas terão que se inscrever fazer o registro no próprio COAF, tá? E importante também diferenciar que uma coisa é ter a obrigatoriedade de fazer o registro no COAF e outra coisa é fazer o cadastro para acesso, a habilitação para acesso no sistema do COAF, né? Quando a gente precisa consultar, por exemplo, as pessoas politicamente expostas, por exemplo, né? Uma é a habilitação, outra é o cadastro. Regra geral, órgão regulador, tá? Então, outra obrigatoriedade, identificação de clientes. Todas essas pessoas, quando eu falo pessoas, eu falo empresas, né? Do artigo 9º, elas são obrigadas a ter um registro de identificação dos clientes, né? Quando a gente fala em identificação, a gente fala o máximo possível de identificação, né? Não só os dados básicos, mas também, e mais importante, como se diz, patrimônio, né? Informações a respeito de patrimônio, informações a respeito de ocupação profissional, são dados relevantes, né? Que fazem com que, através das operações aliadas à identificação dos clientes, aos dados que a gente tem dele, a gente pode, eventualmente, identificar operações suspeitas, né? Que podem ser passíveis de comunicação ao COAF, tá? Uma outra obrigatoriedade muito importante é a manutenção do cadastro desses clientes. Então, cada vez que a empresa, né, a pessoa obrigada, fizer uma operação nova com esse mesmo cliente, é importante que ela mantenha esses dados dos clientes atualizados. Sempre pegue as informações dele de patrimônio, de renda, e identificação de dados pessoais, todas de novo, né? A fim de que se possa, eventualmente, detectar alguma inconsistência, né? Para fins de lavagem de dinheiro, de prevenção à lavagem de dinheiro. E, por fim, por óbvio, né? Porque faz parte da natureza, né, dessas empresas, o registro das operações, né? Então, ter sempre o registro dessas operações, valor, o tipo de transação que ocorreu, ou o serviço que foi prestado, e a forma de pagamento, né? A forma de pagamento, inclusive, ela é de suma importância, tá? Porque a gente vai ver que tem algumas diferenças para fins de comunicação no COAF, se o pagamento foi em espécie, se ele foi fracionado ou não, se o pagamento foi por alguma transação bancária, enfim. Essas são as obrigações básicas, tá? Deixa eu só ver aqui, Rafael, se eu tinha anotado alguma outra coisa, monitoramento de operações. É isso aí. Bom, voltando um pouquinho lá na identificação das pessoas obrigadas, o cadastro dos clientes, ele é muito importante, inclusive quando se trata da identificação de uma pessoa politicamente exposta, né? Esses dados, eles podem ser consultados através de uma habilitação que é feito no site do COAF, né? E é muito importante verificar, consultar se esse cliente que está fazendo uma alta transação, uma alta operação, se ele, por acaso, está no rol de pessoas politicamente expostas, né? Esse rol, ele é apresentado pela resolução 29 de 2017 do COAF. Em geral, né, eles têm uma função pública relevante, né? São políticos e altos cargos da administração, então é sempre bom fazer essa consulta, ter essa habilitação para confirmar se é uma pessoa politicamente exposta ou não. É um registro bem relevante de se ter na identificação dos clientes. Pode passar, Rafa.
Bom, então, passando para o procedimento de monitoramento de operações, né? Quais são os principais pontos que a gente entende, que a gente colocou aqui para vocês, que a gente tem que verificar e monitorar durante as operações, né? Observando as operações que são realizadas. Primeiro, a incompatibilidade entre a ocupação da pessoa, né? Entre a ocupação do cliente e a renda dele, né? Ver se há uma coesão, né? Nessas informações. Outro ponto importante a se observar é a situação patrimonial da pessoa, por isso é tão importante ter acesso ao máximo dessas informações através do cliente, né? Saber qual é o patrimônio dele e comparar isso com o tipo de operação que ele está realizando, para ver também se há coerência nesses dados, né? Um outro monitoramento importante são as operações realizadas em espécie, né? Levando em consideração que o COAF ele tem regramento para as operações a partir de R$50 mil são consideradas operações altas, né? Então, sempre verificar quando essas operações são realizadas em espécie, em dinheiro, se elas são de alto vulto ou não, né? Pode chamar mais ou menos atenção. E também o fracionamento dessas operações, né? Fazer várias transferências bancárias, vários pagamentos em espécie, né? De valores pequenos, mas que chegam num montante maior. Isso aí também chama atenção. Pagamentos realizados por terceiros, né? Ao invés da pessoa que está contratando com a empresa, que está contratando a operação. Compras de bens também em nome de terceiros, isso aí é um outro alerta, né? Que se deve monitorar. A tentativa de burla de identificação dos envolvidos, ou seja, se esquivar para fornecer dados, frequência das operações realizadas com clientes de alto risco, ou seja, sabe-se que é um cliente incoerente em termos de dados, né, de informações pessoais. E aí a empresa faz várias operações. Isso vai chamar a atenção, né? Isso vai chamar a atenção do COAF. Isso tem que ser observado. Cliente domiciliado em país que não coopera com as normas de prevenção de lavagem de dinheiro também é um sinal de alerta, né? É preciso monitorar essas operações, prestar atenção. E o relacionamento em notícias e mídias, né? Verificar sempre se é uma pessoa exposta também publicamente, né? E que tipo de natureza de notícia que se tem dessa pessoa na mídia, né? Hoje é muito fácil de conseguir esse tipo de informação. Pode passar, Rafael. Então, bem rapidamente, tá? De uma forma bem geral, como fazer essas comunicações ao COAF e de que forma, né, quando é obrigado a fazer ou não. As operações em espécie, elas têm uma natureza muito simples, não precisa ter regulação do órgão, tá? Então, assim, tu é uma empresa que tem um órgão regulador, as transações de dinheiro, a partir de R$50 mil, elas têm uma natureza obrigatória de se informar ao COAF, basta informar, certo? Independentemente da regulação de outros normativos, né, de órgãos. A comunicação de não ocorrência. A comunicação de não ocorrência, ela ocorre quando tu tens a obrigação, quando a empresa tem a obrigação de informar o órgão regulador a não ocorrência, né, periódica ou não, vai depender da regulamentação, de não ocorrência de situações passíveis de serem comunicadas ao COAF, de transações, né, passíveis de serem comunicadas. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho uma joalheria, certo? E aí eu tenho uma obrigação periódica de informar transações ao COAF, né? Vamos supor que eu não tenha realizado nenhuma atividade
que tem essa obrigatoriedade, né? Por exemplo, eu não vendi nenhuma joia em espécie, em dinheiro, né? Eu vou fazer essa comunicação. Olha, eu não fiz nenhuma, não tenho nenhuma ocorrência de atividade, né, de transação que eu precise comunicar ao COAF. Seria uma declaração negativa, ó, inexistiu operação obrigatória a comunicação nesse sentido, tá? Alguns órgãos reguladores, eles definiram normas de utilização do sistema do COAF, para o envio de comunicação, tá? Para isso, a pessoa deve acessar o sistema do COAF, então ela tem que estar habilitada lá para fazer. Quem está obrigado a efetuar essa comunicação de não ocorrência, tá? Essa comunicação negativa periódica. Então, ali, eu elenquei ali para vocês, então, algumas instituições, por exemplo, de fomento comercial, né, o factoring, as securitizadoras, o comércio de joias, que era o que eu estava falando anteriormente, e os serviços de assessoria, consultoria e auditoria, tá? Exceto os empregados dessas empresas, né? Quem tem que fazer a comunicação é a pessoa jurídica, certo? As pessoas físicas ali envolvidas, os empregados, estão dispensados. E depois, uma terceira modalidade de comunicação ao COAF são as comunicações suspeitas. As comunicações suspeitas tem que ter um certo cuidado ao realizá-las, né? Se faz diretamente ao COAF, né? Ou através da normativa interna dos órgãos reguladores. Desculpa. E se faz quando há um indício forte de crime, né? Quando a instituição financeira, por exemplo, identifica um indício muito forte de crime, ela vai fazer essa comunicação e ela deve ter preferencialmente, uma fundamentação consistente sobre esse possível crime, certo? Então, não basta trazer informações gerais, né? Precisa ter um cadastro muito bem completo do cliente, né? Precisa identificar muito bem a operação ou as operações que foram realizadas e que são suspeitas. Precisa apresentar todo um conjunto, digamos assim, pré-probatório para que o COAF consiga, inclusive, subsidiar essa comunicação para os órgãos, para os órgãos de controle, né? Seja Ministério Público, seja autoridade policial, enfim. O COAF ele tem a obrigação de fazer relatórios periódicos de informação financeira, né, sobre essas comunicações suspeitas, e ele tem a obrigação de informar essas autoridades. Então, quanto mais embasado tiver essa comunicação suspeita para o COAF, melhor ficará esse relatório e melhor subsidiará as autoridades. Bom, seguindo. Aqui eu coloquei um slide que eu acho bem relevante sobre a aplicação da prevenção da lavagem de dinheiro dentro das empresas, né? O que é muito importante? Primeiro, ter uma orientação geral, né? Ter uma orientação generalizada para os trabalhadores, para os empregados, das regras básicas de como prevenir dentro da operação que é feita na empresa, como prevenir a lavagem de dinheiro, né? Além disso, nas empresas um pouco maiores, o que é muito importante ter? Um analista de compliance, que é um ou mais, né, colaboradores da empresa que sejam direcionados a analisar a conformidade da empresa às legislações. E, no nosso caso, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Essa pessoa, ela vai estar bem capacitada, né, e vai ter um papel fundamental e muito relevante ao subsidiar as informações que são fornecidas ao COAF, né? Então, é de suma importância ter um analista de compliance nas empresas e nas instituições financeiras,
e muitas delas têm setores inteiros, muitas vezes, de compliance, para realizar esse tipo de prevenção. Observar também, por óbvio, né, os regulamentos dos órgãos reguladores quanto às políticas de prevenção e se criar internamente também as suas próprias políticas internas de prevenção à lavagem de dinheiro, né, e levar o acesso a essas políticas, né, a esses normativos internos a todos os colaboradores, né, quanto mais houver essa comunicação coesa dentro da empresa, mais fácil fica de se prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Por fim, né, e não menos importante, eu trouxe aqui brevemente as consequências do não cumprimento da lei, né? Veja que há desde uma advertência, né, que é uma chamada de atenção, né, uma puxada de orelha, uma punição mais leve, até a cassação, suspensão da autorização para o exercício da atividade, né? Então, a multa, ela vai variar normalmente ali no básico, entre o dobro do valor da operação que tiver envolvida a eventual lavagem de dinheiro, até a inabilitação temporária do exercício do cargo administrativo. Então, quem tiver cargo administrativo, diretivo nessas empresas pode perder temporariamente a sua habilitação para realizar o seu trabalho, a administração, e pode, inclusive, ser cassado, né, e perder o exercício da atividade de administração de qualquer empresa obrigada que esteja submetida à prevenção de lavagem de dinheiro, tá? Acredito que eu tenha concluído, né, Rafael? Concluí. Mais uma vez, eu gostaria de colocar que a nossa ideia não é esgotar o tema, é um tema que eu acho que daria umas 3 horas de evento, né? Mas nós tentamos fazer um apanhado geral da lei com as principais proposições e para que fosse entendido de uma forma bem objetiva, né? E bem clara. Espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, né, Rafael? Obrigada a todos. Vamos lá. Enquanto o pessoal olha ali se tem perguntas ou não, só complementando o que a Roberta disse ali da necessidade de instituir políticas e explicar bem para os funcionários, né, do que ocorre. Pegando o exemplo da joalheria, né? Nem sempre é o dono da joalheria que vai fazer a venda. Então, tu tem que deixar bem claro para o teu funcionário, para ele saber o que é que ele vai ter, o que pode vir de suspeito, né? Literalmente, e uma coisa muito importante, o suspeito não é um crime. Se eu for lá e pagar 60 mil reais em dinheiro, não significa que eu estou cometendo um crime pagando dinheiro, né? Mas é constatado por pesquisas, tá, que há a tendência de quem acaba fazendo muitas negociações em valor físico, em dinheiro, né? E acaba não deixando tão rastros, então, em tese, pode gerar isso. Tá? Mas, por favor, o simples fato de tu pagar o dinheiro não é um crime, tá? Assim como não é um crime, a empresa é uma mera obrigação da empresa obrigada, é até uma frase escrita, né? Uma palavra estranha, então é a obrigação da obrigada comunicar. Essas comunicações, só lembrando aí que elas não existe uma penalidade para a empresa que comunica. Tá? Existe uma penalidade para a empresa que não comunica. Se tu é obrigado a comunicar e tu não comunica, há essa penalidade. Tá? Eu vou parar aqui o vídeo. Eu consigo acessar também o chat. Tá? O pessoal tá tímido, Rafael. Tá tímido. Ou nós somos ótimos e maravilhosos. Não, é que o tema, eu até estava dando uma olhada ali se tinha alguma coisa nova que aconteceu agora, para contar para o pessoal, mas eu não encontrei nada bombástico, assim.
Só um outro comentário do COAF. O COAF é um órgão muito poderoso. Vocês, lembrando o que nós falamos, né? A quantidade de informações que chega para o COAF é gigantesca. Então, eles têm informação de muita gente, muitas empresas, literalmente, informações do pessoal rico, no geral, né? Então, ele é um órgão bem cobiçado na administração pública para entender ele. Ele é muito, o pessoal tem muito cuidado na administração pública também, né, sobre o que acontece ou não no COAF. Ele é de suma importância. Até se vocês entrarem um dia no site propriamente do COAF, vocês vão ver que tem um videozinho de abertura, que é quando ele quer chamar, ele é bem radical o vídeo, sim, mas ele quer chamar a atenção das pessoas sobre essa obrigação de tu comunicar ou não. E ele é um videozinho assim. Ele é uma pessoa que recebeu, é um vendedor de joias. A gente sempre usa joias, assim, porque é o exemplo mais fácil, tá? Porque quem está lavando dinheiro, a joia acaba tendo um valor muito subjetivo, né? Quando tu tem um valor subjetivo, é aí que a lavagem se tu facilita um pouco isso, mas não entendam que é joia, tá? Por favor, não é sempre que quem está comprando joia, que está lavando dinheiro também. Mas voltando ao que eu estava divagando, esse videozinho do COAF, ele funciona assim: a pessoa se dirige lá para comprar a joia, tá? E ele vai pagar em dinheiro, tá? Daí o vídeo abre em duas hipóteses, tá? Primeira hipótese é um funcionário educado na lavagem de dinheiro, que sabe as comunicações, sabe as obrigações dele, tá? Ele recebe, ele faz a venda, ele faz tudo direitinho, mas ele comunica que toma todos os procedimentos legais que a empresa tem que tomar, e o COAF recebe esse comunicado e o COAF gira os seus próprios mecanismos, tá? Uma outra parte do vídeo é um outro funcionário que não comunica, simplesmente ficou feliz que recebeu o dinheiro e acabou, tá? Como o vídeo é um vídeo chocante, né? Daí ele chega num ponto, assim, o ponto posterior é que daí a Polícia Federal descobriu que o cara que estava lá comprando a joia, com 50 mil em dinheiro, tá? Ele era um criminoso, e esse criminoso ele pega e mata um parente da pessoa que não comunicou o COAF. Né? E enquanto que no videozinho que a pessoa que comunicou o COAF, o parente dessa pessoa fica vivo porque a Polícia Federal pôde ir atrás e pegou lá o criminoso por isso. Né? É um vídeo bem assim, chocante, é meio demais assim, a explicação, mas ele resume bem a importância dessa comunicação. Né? Tá vendo? E tem uma pergunta, acho que da Juliana: quais os setores mais sensíveis passíveis para lavagem de dinheiro hoje em dia? Roberta, quer? Olha, eu acho que justamente esses que tem, que a gente estava falando, o valor subjetivo, né? Joias, né? Pedras preciosas. Imóveis, tá? Imóveis tem bastante. De luxo, tá? Coisas, assim, ó, no geral, tem a palavra luxo junto, eles são bem suscetíveis à lavagem, tá? Exatamente por isso, pelo valor subjetivo. Isso é o crime de lavagem em si, o retorno do dinheiro, né? O meio, né? A lavagem, o transformar o dinheiro em algo legal, por assim dizer, aí sim tu pode ir para qualquer lado. Aí qualquer empresa pode acabar sendo uma empresa que lava dinheiro, mas o alvo, assim, os suscetíveis, passíveis, eles estão aí. É o luxo, num geral, tá? Não é uma coisa específica, mas esses são os mais suscetíveis. Isso aí, então. Acho que é isso, não tendo mais. Caso alguém queira tenha alguma dúvida posterior a essa apresentação, tá? Então, tem os nossos e-mails ali, vocês podem mandar para a empresa, a gente vai responder. Tá? Tendo interesse também, nós vamos disponibilizar os slides. Tá? Então, pessoas, muito obrigado. Né? Não sei o que a Karen quer. Karen, estás aí? Oi, gente. Estão conseguindo? Oi. Gente, estão conseguindo me ouvir? Sim, quer fazer um print
do evento? A gente está usando a tela inicial com o título do PT. Então tá. Então, gente, passando aqui no finalzinho, só lembrar para todo mundo que essa gravação vai para o YouTube, se vocês quiserem ir lá e relembrar o material, mostrar para os amigos, para a família, enfim, marcar o pessoal, não esqueça de compartilhar, quem for lá no YouTube, compartilhar e dar o curtir. E siga a Russell nas nossas redes sociais, acompanhe os próximos eventos. Uma boa qual noite é o próximo evento que nós temos, Karen? O próximo Amanhã? evento que nós temos é amanhã de ESG, sobre igualdade de gênero. E na semana É um evento muito legal, gente. Vale a pena. Sim. E na semana que vem, dia 14, nós teremos uma live em estúdio com a Vitória de LGPD. Lei Geral de Certo. Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.